Diálogos de Nuestra América. Diógenes da Cunha Lima, natural da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, é autor de vários livros de poesias, história e biografias. Ele escreveu a obra teatral Diálogos de Nuestra América a partir da junção das obras Libro de las Preguntas, do escritor chileno Pablo Neruda, e Livro das Respostas, concebido pelo próprio Diógenes. É válido ressaltar que este texto tem relação com a situação política e social de uma outra época e de um outro país, no caso, o Chile. Qualquer associação com o Brasil e com a realidade será irrelevante. Tenham todos um ótimo espetáculo. Eu sou de Pará, sou peregrino, um homem que nasceu entre muitos, viveu entre muitos homens que viveram, e isso não tem história, a não ser terra. Terra central do Chile, onde as videiras enrolam seus cabelos verdes, a uva se alimenta de luz e o vinho nasce dos pés dos homens. Onde estive, lembro-me da terra, persiste em mim a essência montanhosa. Os dentes da geografia, nada perdi, nem um dia vertical, nem uma noite, nem minha pátria constelada, nem a respiração das raízes. Parral se chama o local daquele que nasceu no inverno. Sou chileno, gosto de perguntas. Eu sou de Natal, sou tangerino, homem que nasceu sob uma cruz, entre poucos que nasceram. Vivi entre muitos homens e poetas sem histórias, em grande chão, esquina do Brasil, onde sopram os ventos. Os alísios aqui têm a virtude de diminuir a agressividade dos homens e de impedir as rugas das mulheres. Os cajus nordestinos absorvem maciez, ora a alegria do vermelho, ora o louro ouro do sol. Por onde andei, levei sempre comigo a minha terra ardente e a minha atlântica solidão. Natal se chama a cidade em que nasce a luz, também de Cristo, Jesus. Sou brasileiro. Gosto de respostas. Ouço constantemente vozes me rodeando de perguntas. Perguntas, perguntas. Mas será que quero de verdade saber as respostas? Há coisas que não podem ser reveladas. Talvez porque paralisasse minha vida completamente. Às vezes me pego perguntando, existe algo mais bobo do que se chamar Pablo Neruda? Foi onde me perderam que consegui por fim encontrar-me. Que dirão minhas poesias, os que não tocaram meu sangue? Será que posso perguntar ao meu livro se é verdade que eu escrevi? Por que me movo sem querer? Por que não posso estar imóvel? E por que vou rodando sem rodas, voando sem asas nem plumas? E se eu morri, a quem pergunto as horas? Em relação ao seu nome, eu não considero bobo, não. Bobo mesmo foi Ricardo Reis, por não gostar de Naftali. Ora. Ai, Neruda, Neruda. Tiveste uma belíssima missão em Santiago, onde encontraste a magia. E o Chile te tornou eterno. Aliás, falando em magia, aqueles que não tiverem a profundidade para compreender suas poesias, de certa forma e inevitavelmente, serão invadidos por elas, que transitarão suavemente em seus corações. A vida lhes mostrará. Não se considere o único autor de seus livros, não. Pois você é a mistura de muitas experiências. É o somatório de todos os autores que o inspiraram. Portanto, seus livros foram escritos por 100.000 autores. Haja direitos autorais. E olha, lembre-se, a poesia está sempre em movimento, ao contrário da prosa. Portanto, enquanto não souberes todas as respostas que procuras, irás continuar seguindo. Porque as perguntas são infinitas. E por isso existem movimentos em todas as dimensões, até que você encontre todas as respostas e não precise mais se mover.
Mas, Pablo, isso não é viver, né? Vida é dúvida, sempre. E tu rodas no futuro, Neruda. No futuro. Por isso não precisa de rodas. E só voam sem asas e sem plumas os grandes pássaros da memória, meu amigo. Ah, eu não sou obrigado a perguntar as horas, não. Dependendo de onde estiveres, o tempo não existe mais, meu velho. Por que o arvoredo se despe para esperar a neve? É um ritual, amor. A árvore se despe por virtude da humildade. E como saber qual é o verdadeiro Deus entre os deuses de Calcutá? São deuses de todas as castas, mas somente um. Banhou-se no sagrado rio Ganges. Por que vivem maltrapilhos todos os bichos da seda? O bicho da seda não tece a sua própria veste. Eles tecem até não aguentarem mais para vestir os pobres das aldeias? Sim, eles se desidratam e morrem, pois os pobres das aldeias são inúmeros. E os ricos? Guardaram seus sonhos e sensibilidades em uma caixa mineral? É, em uma caixinha de música eles guardaram suas poesias, os seus sentimentos e os seus sonhos de cristal. Seria uma estrela invisível o céu dos suicidas? O céu do suicida não tem estrelas. Talvez em escasso meteoro o suicida more. Atenaz Ave Marinha flecha o peixe com seu voo negro uma única vez? Sim. Ela flecha o peixe, alça o seu voo negro, e isso não se repete. O que pesam mais dentro de ti? As dores ou as lembranças? Nas extremidades do corpo pesam mais as dores, dentro de minhas recordações. Como os pássaros conseguem se entender em diferentes idiomas? A linguagem dos pássaros, urdida de voos e cantos, é compreendida em êxtase. Onde será que foram plantados os olhos do virtuoso camarada Paul Eluard? Falando em virtudes, o que houve com as minhas? Será que todas as virtudes que esqueci seriam suficientes para fazer um terno novo? E a vida? O que seria a vida? Um túnel entre duas vagas claridades? Ou será uma claridade entre dois triângulos escuros? E a morte se dará pela inexistência do ser ou por substâncias perigosas? Não seria a morte, por fim, uma cozinha interminável? E aquele solene senador que me atribuiu um castelo devorou com seu sobrinho a torta do assassinato? Eles tiraram proveito disso? Os olhos do virtuoso Paul Eluard foram plantados num recanto iluminado. Onde estiver o camarada Paul Eluard. Caro Neruda, eu não creio que conseguirias produzir um terno novo com virtudes esquecidas. Tu guardas fatos ultrapassados. Até as mulheres castas estão sempre fazendo frases com virtudes. E olha, a vida é uma vaga claridade entre dois infinitos túneis. As bocas dos túneis são formadas por dois triângulos equiláteros. Já a morte é volátil e volúvel como uma chama. Tanto pode queimar e destruir, como pode simplesmente apagar. Ela é imprevisível. Mas com certeza, quando ela vem, ela é incandescente como um fogão com as bocas acesas. Almas azuis cozinhando sobre o vermelho das chamas. E quanto ao morto, acredite, ele é muito mais solene que o nobre senador. Aliás, todo morto é solene. E o sobrinho do senador saboreia os sonhos desse morto como se fosse uma deliciosa torta. Que farão teus ossos desagregados? Buscarão outra vez tua forma? Meus ossos reintegrados, suas carnes buscarão. Quando já se forem os ossos, quem viverá na poeira final?
A vida, apenas contida, se fundirá a tua destruição em outra voz e em outra luz? Em voz que não se ouve, em luz que não se vê. Formarão parte os vermes de cães ou de mariposas? De cães, da alma, voarão borboletas. De tuas cinzas nascerão tchecoslovacos ou tartarugas? Nem tchecos, nem eslovacos, nem tartarugas. Das minhas cinzas nascerão monocrômicas marinhas, seres de uma só cor, um só traço, sem misturas. Tua boca beijará cravos com lábios que ainda surgirão? Flores solitárias, lábios e cravos beijarão lábios que ainda surgirão. Quando Rubens Dario escreveu seu livro azul, não era verde. Não era escarlate a verbal. E a gôngorra não era violeta? E o Vitor Hugo, de 3 cores. E eu com 3 fitas. 3 fitas amarelas. Quando chorava Baudelaire? Chorava lágrimas negras? Até quando falarão os demais, se nós já falamos tudo? As lágrimas que não se choram, esperam em pequenos lagos? Ou serão rios invisíveis que correm para a tristeza? Como se chama a tristeza de uma ovelha solitária? E por que me picam as pulgas, os sargentos solitários? Não, esse livro azul, o qual se referiu, era um arco-íris, porque Dário era válido. Todo mundo sabe que o Rimbaud é verde. O Gombrand, de certa forma, esconde sua cor. Vitor Hugo é que não muda. Blue, blanche, rouge. E no branco de Pablo há o reluzente amarelo Neruda. Ai, Baudelaire chorava lágrimas de opalina, ele chorava bronze dourado. Havia poesia até em suas lágrimas. Quanto aos falastrões? Eles falarão, mas os nossos ouvidos são loucos, portanto, falarão até ficarem roucos. As lágrimas que não se choram represam, criam lagunas. Todo homem tem um rio correndo em sua infância. Os invisíveis rios correm para a tristeza, embalados pela pálida lembrança. A tristeza das ovelhas solitárias se chama tristeza do campo. Agora, as picadas das pulgas causam menos estragos que as dos literários sargentos. Estes sugam, vergastam, fazem da tua alma alimento e blasfemam sobre tuas sagradas obras poéticas. Que diria José Martí do pedagogo Marinello? Diria com amor versos sensilos sobre o professor Marinello. E diria também que amor com amor se paga. O primeiro gosto das uvas negras do deserto é de lágrimas. No deserto do vinhedo, suga o homem as uvas negras, sua colheita de lágrimas. São arrancadas da terra com muita voracidade. Ainda sobre frutas, do que riem as melancias quando estão sendo assassinadas. Elas riem com um humor negro. A boca vermelha da melancia constata: o seu sorriso foi feito a golpe de faca. As folhas vivem no inverno, escondidas com as raízes. É toda a alma um segredo. No inverno, a alma das folhas convive com as raízes harmoniosamente. E por que o sol é tão mau amigo do caminhante no deserto? Em cada caminhante, há um sol e um deserto. Não consigo me calar. Vozes gritam, me ensurdecem. Às vezes eu mesmo. Sei que estou perguntando, mas a minha alma clama por respostas. Questionamentos que já estavam no esquecimento, mas sempre reaparecem na minha linha do tempo. Isso tudo me domina, é mais forte do que eu. Me responda a essas.
sentes também perigo na gargalhada do mar? Tu não choras rodeado de risadas e meia garrafas do esquecimento vazias? E por que tem que morrer? E por que tem que seguir? Onde estão os nomes daqueles doces, como os bolos de antigamente? Para onde foram as Donaldas, as Clorindas, as Eduviges? Aonde termina o arco-íris? Na sua alma ou no horizonte? Quem era aquela que desapareceu dos teus sonhos, mas ainda te ama quando dormes? Cadê a criança que eu fui? Como faço para me reencontrar com ela? Por que nos separamos? Para onde vão as coisas dos sonhos? E se vão para os sonhos dos outros? E o pai que vive em sonhos, morre de novo ao acordar? As plantas florescem no sonho e amadurecem seus graves frutos? Calma. Vamos lá. São muitas perguntas de diferentes momentos, cenários, personagens, mas oriundas de uma só vida, uma só inquietação. Todas essas dúvidas construíram o inigualável Pablo Neruda. Pense nisso. Mas vamos lá. A gargalhada do mar é fascinante. E no fascínio não há medo. Ela representa uma alegoria que disfarça a parceria com os ventos. Eu choro sim, meu velho amigo. Mas choro em meio ao verdadeiro riso. Porque da garrafa do esquecimento escapam indomáveis gansos negros. Pequenos lampejos de lembranças que não quero mais revisitar. E nós seguimos, Neruda, porque a vida é uma enorme peregrinação em busca de respostas. Temos que seguir, pois de nada sabemos. Morrer, sim. Morrer é continuar. É atravessar a fronteira da evolução. Aqueles doces que se referiu como os bolos antigos, industrializaram-se e estão em potes de melaço nos engenhos. As Donaldas, Clorindas, Eduviges foram a caça de bugigangas nas floridas terras virgens. Quanto ao arco-íris, digamos que ele é uma ponte entre a alma e o horizonte. Aquela mulher do sonho, na verdade, ela era uma mulher real. Tu que eras o sonho dela. E a criança que tu foste nunca morreu. Ela ainda vive em ti. O que mudou foi o mundo que tu criaste. E este mundo não está aberto a visitações de outrora. Mas tu pode revisitá-lo. Saia um pouco de tudo isso. Volte a sentir o cheiro do orvalho, das flores. Aprecie mais as cores. Sorria para qualquer coisa. Deixa sua alma mais leve, pá. Contemple o alaranjado do pôr do sol e reencontre-se, enfim, com momentos seus que foram mais lúdicos. É lá que estará de braços abertos te esperando o menino que ficou perdido dentro de ti. Neruda, tu indagas muito a questão dos sonhos. Nossos sonhos não se repetem. Eles podem até ser parecidos, mas não se repetem jamais. E os instrumentos dos nossos sonhos vão aos sonhos dos outros. O pai que vive nos sonhos é o pai da fantasia. Quando despertas, percebes que ele não vive mais aqui. Portanto, acorda ao pai da saudade. E tu e teus intermináveis sonhos somos o sonho de uma grave árvore. Então florescemos e de nós amadurecem os frutos. De onde tira tantas folhas a primavera da França? A primavera da França colhe folhas da esperança. E se todos os rios são doces, de onde o mar tira sal? Das lágrimas dos náufragos, ao choro submetido, todo homem é um náufrago. É verdade que a esperança deve regar-se com orvalho? Se regas as esperanças da noite com seu orvalho, a vida tem madrugadas. E diz-me, a rosa está desnuda ou só tem esse vestido? Ela tem nudez de pétalas, tem um vestido e não muda. E sabe a bela de Caracas quantas vestes tem a rosa? A rosa tem tantas vestes quantas belas tem Caracas. E de que cor é o odor do
pranto azul das violetas. Violetas a chorar perfumam de azul o ar. É maior o número de folhas num pereiro do que as buscas pelo tempo perdido. De certo, mas as folhas do pereiro não falam de flores e meninas como as folhas do espinheiro. E por que se suicidam as folhas quando se sentem amarelas? Com saudade de Van Gogh. Como é que se chama uma flor que voa de pássaro em pássaro? Ave-flor. A ave-flor colhe néctar em cada bico de pássaro. E de que retém o beija-flor a sua simetria deslumbrante? Com acordes de harmonia, o ar mantém o beija-flor feito de luz e de cor. Há lugar para umas espigas? Perguntaram ao rosal. Ali é lugar de pensar a arte, não de fazer gotas de sangue nos dedos do jardineiro. Canta a terra como um grilo entre a música celeste? Em Santiago de Compostela, apagados seus últimos faróis, a terra canta igual um grilo. E por que ri a agricultura do pranto pálido do céu? Por ser choro fecundante, mãe é terra, sêmen é céu. Meu caro, tenho mais perguntas, mais questionamentos e consumições. Olá. Tens uma paciência louvável. Te devo toda a gratidão. Agora, me desvenda essas. Por que nasci misterioso? Por que cresci sem companhia? Quem mandou eu me desvencilhar do meu próprio orgulho? E mais, quem veio viver por mim quando estava dormindo ou doente? Por que minhas roupas desbotadas balançam feito bandeiras? Que bandeira terá sido essa que se cogitou, que se agitou com o vento, ali onde não me esqueceram? E que importância eu tenho no tribunal do esquecimento? Minha poesia infeliz queimará meus olhos? Quando eu dormir, terei meu odor e minhas dores destruídos? Sou malvado algumas vezes, ou todas as vezes sou bom? Será que aprendemos a bondade ou a máscara da bondade? É branco o roseral do mal e negras as flores do bem? Brilha uma gota de metal as sílabas do meu canto? Em que janela fiquei observando o tempo sepultado? E o que vejo ao longe é o que não vivi ainda? Em primeiro lugar, eu queria deixar bem claro que responder-te é uma honra inexplicável, pois suas inquietudes, como eu já disse anteriormente, te fizeram o poeta dos poetas. Mas vamos lá, vamos em frente. Esse seu mundo de inquietudes me fascina. O mistério não é para homens como tu, caro Neruda. Poetas são transparentes, pois expõem suas dores e questionamentos. E todo homem nasce em solidão. A poesia faz da solidão o homem. E ao se desvencilhar das portas do teu próprio orgulho, o mesmo fugiu de ti como pássaro no estampido. Enquanto pesado tu dormias, do teu corpo leve brotaram sósias que foram viver por ti. As roupas se agitam no varal normalmente, dignas de uma vida limpa. Na solidão das lembranças, tremulam bandeiras pardas, tristes, vazias, pálidas, à espera de novos tempos. No tribunal do esquecimento, os poemas são perdoados. Não se preocupe com o efeito de suas poesias infelizes. Elas arderão também em outros olhos. E quando dormires no não ser, terás odores, dores, gestuais, amores, mas sobreviverá aos sonhos. Algumas vezes és bom. Se és bom com os maus, serás mau com os bons. Pablo, tu vestes tua pele com arte. A vida nos obriga a nos disfarçarmos. Sobre as flores e as roseiras. De manhã, flores brancas e roseiras negras. De noite, rosas negras em branca roseira. E se seu canto é poema, aí, amigo, quando é noite escura, brilha em cada sílaba gotas de metal.
Em relação à janela, fé galáctica. Tu ficaste com o cotovelo apoiado nela, espiando o tempo sepultado em buraco negro. E o que vês de longe é profecia, assim como toda visão. Tu enxergas à frente do seu tempo, Neruda, bem à frente. Que faz uma mosca encarcerada num soneto de Petrarca? A mosca foi atraída pelo dote novo. Como se chamam os ciclones que não têm mais movimento? Bem no começo, quando não em movimento, o ciclone se chama ovo de vento, não exerce nenhuma função. Por que Cristóvão Colombo não pôde descobrir a Espanha? Porque se sonhava em alcançar ilhas próximas a Chipango. Se acabar o amarelo, com que vamos fazer o pão? Faremos o pão da terra. Um dia vamos ser o seu pão. Qual é o pássaro amarelo que enche o ninho de limões? Pássaro infiel. O amor que amou aquele ou aquela, mas não está mais lá. Para onde ele foi? Em busca de outros danos, outros donos, outros enganos. Disseste aos meus olhos ontem, quando voltaremos a nos ver? O corvo de Edgar já respondeu. Nevermore. Quem ouve os remorsos do automóvel criminal? Os pneus, eles antecipam o seu luto. Morreram talvez de vergonha esses trens que se extraviaram? Choram lágrimas de ferrugem sobre os trilhos oxidados. Há algo mais triste no mundo que um trem imóvel na chuva? Sim. Na apagada fornalha, a chuva molhando as cinzas. Que disse a velha cinza quando caminhava junto ao fogo? Eu tenho frio, eu tenho frio. Eu quero o calor do seu corpo. Me responde essas nebulosas perguntas. Por favor. Não acreditas que a morte vive dentro do sol de uma cereja? Não pode matar a bandeira do seu destino? Encontras estirpe na caveira, no osso condenado? Porém, sabes de onde vem a morte? De cima ou de baixo? Dos micróbios, dos muros, das guerras ou do inferno? Ou do inverno? Me diga a verdade. É verdade que o condor negro sobrevoa a minha pátria à noite? E a quem o condor esfarrapado dá conta da sua missão? São nebulosas todas as indagações, até as mais líricas. Não saber é prazerosamente angustiante. É verdade o que dizes. A morte vive de tocaia até no sol de uma cereja. E o luto não adianta, hein? O destino é de luta. Luto é para quem se sepulta. E a caveira tem estilo, sim. Tem estirpe, tem história. Caveira simboliza igualdade. É uma bandeira que não foi abandonada. Navios que foram assassinados, a ossatura no mar. Gente que lutou. De baixo ou de cima, a morte é onipresente. Quando súbita, a morte vem do lado de cá dos muros. Quando agônica, ela vem além dos muros. Sobre a minha pátria, à noite, não tendo lar nem sossego, vem o voo dos condores negros e eles carregam seus fardos. Cada pássaro tem seu ninho e cada ninho tem as suas exigências. É paz a paz da pomba? O leopardo faz a guerra? O leopardo se faz de dar do predador. No caminho do passo, a pomba da paz. E por que ensina o professor a geografia da morte? Em geografia, a morte tem maestria. Quanto media o polvo negro que escureceu a paz do dia? O nono tentáculo do polvo media 70 léguas. Era de ferro os seus tentáculos e de fogo morto os seus olhos? De aço polido é o polvo, o negro animal da noite dos olhos, saindo fogo. É o mal olhado ou a batalha este quebranto sucessivo? Mal olhado na batalha faz mais dano que metralha.
Porque nas épocas escuras se escreve com tinta invisível, para que a escuridão não penetre na escritura. E o que disseram os rubros, os rubis diante do jogo das granadas? Rubros, rubis em Granada, disseram que as romãs nasceram em Serra Nevada. Por que não amanhece na Bolívia desde a noite da sangrenta batalha? Quanto mais longa e escura a noite, mais radiosa a manhã. E busca ali aos assassinos seu coração assassinado? Um coração sem sossego ficou por fim sossegado. Sofre mais do que espera sempre, do que aquele que nunca esperou nada. Quem dera quem nunca espera, quem espera se desespera, pois o sempre nunca espera. O que significa persistir no beco da morte? No beco da morte não entram os persistentes. E onde termina o espaço? Se chama morte ou infinito? O espaço só na vida tem limite. É mal viver sem inferno. Não podemos reconstruí-lo e colorir o triste Nixon com as nádegas sobre o braseiro, queimando-lhe a fogo pausado com napalm norte-americano. Inferno só é inferno por não admitir reforma. Nix, a triste deusa das trevas, acende brasas nas suas nádegas. Sem pausa o fogo eterno, fogo no rabo e pausado. O que acontece no Pombal? Se aprende canto às pombas? Vira comédia dell'arte, um coral de colombinas. Não é melhor nunca do que tarde? Tarde tem limite, né? Nunca é infinito. Veio de uma boca amarga aos dentes de sal? De amarga boca da noite, maxilares de sal mastigam a cor sombria até transformá-la em dia. Como conquistou sua liberdade a bicicleta abandonada? A liberdade termina sob os pés, sob botinas. 2 rodas. 2 asas se foram livres da casa. É verdade que no formigueiro os sonhos são obrigatórios? Não. Quando sonha a formiga, trabalha a cigarra. E você sabe o que é mais difícil entre granulação e descascamento? Bem, com fome, a mão do homem tira da espigo não. Lenta canção de nenar, a mão de Deus faz sem fadiga ou não. Quando o preso pensa a luz, é a mesma luz que te ilumina? Para mim, a luz é luz. Para o preso, ela é divina. Você sabe que a neblina é verde ao meio-dia na Patagônia? A Patagônia conduz o rebanho ao pasto sob a neblina ao meio-dia. Para fechar esse infinito baú de perguntas, vou finalizar com mais algumas de importância soberana. Se estiver te chateando, fique à vontade, mas lembre-se, cidadãos questionadores são o maior pesadelo dos desgovernos. Por que voltei à indiferença do oceano excessivo? Qual o trabalho forçado do senhor da guerra no inferno? Ele pinta cadáveres, paredes, cheira o gás dos mortos, lhe dão de comer as cinzas de tantas crianças carbonizadas? Ou eles deram a ele, desde sua morte, sangue para beber em um funil, martelo em sua boca, dentes arrancados de ouro? Colocam para dormir sobre arame farpados? Tatuam a pele dele com lâmpadas do inferno? E mordem sem compaixão os negros mastins de fogo? Ou devem morrer, mas sem morrer, eternamente sob o gás? Amigo Neruda, olha, eu me regozijo em saber que tens um baú infinito de perguntas. Isso prova que ainda estás em movimento em algum canto desse imenso céu. Não, nunca me chateias, pelo contrário, imagina. Eu aprendo mais com tuas perguntas que certamente tu aprendes com minhas respostas. Aliás, se eu estiver lhe incomodando também ao responder suas perguntas, que jamais se saciarão, graças a Deus, por isso mantenho minha mente fascinantemente preenchida, por favor, fique à vontade.
Saiba que a indiferença a qual se refere tem a vastidão de um oceano parado e sem fim. O trabalho do Senhor da Guerra é fabricar o leite da ternura humana. A providência divina cuida da sua regeneração. Ele beija a mão dos cadáveres e aspira o gás que vem deles como um perfume. Com as cinzas dos meninos carbonizados, ele faz sinal da cruz. Bebe sangue em um funil para transfusões salvadoras. Ah, e veja esta. Ele coloca ouro em sua boca e se veste de palhaço para animar as crianças que foram judiadas. E dos arames farpados que perguntou, ele faz macias redes de dormir aos sonhos dos envelhecidos. Faz também tatuagem em sua pele para fazer abajur que proteja os olhos gastos da intensidade da luz. Os negros machins de fogo salivam a sua bondade. A presa dos presos viaja para tentar descobrir onde está a sua beleza insuspeitada. A morte confere realmente um realinhamento espiritual. Por isso, viver é a pena mais grave para quem deseja morrer. Caríssimo Neruda, cada verso teu é um gesto de amor à humanidade. Agora vem até aqui. Diga-me uma coisa. Irmão Papa, o que é a América Latina? Ei, quem faz as perguntas aqui sou eu, esqueceu? Perdão, desculpa. Mas então me diga, a América Latina é um lugar... Para de responder a tudo que eu pergunto. Tu só respondes. Respondes. Tem certas coisas que não necessitam de respostas. A dúvida já é satisfatória. Se temos todas as perguntas respondidas, é o fim da dúvida. É o fim da busca. É o fim do mistério. É o fim do livro. É o fim do filme. É o fim da vida.